Bom, antes de nós iniciarmos esse vídeo, mais uma edição do nosso trabalho esse que nós estamos aqui sobre a direção do Espírito Santo de Deus, né? Às vezes as pessoas podem, que não me conhecem, pode até pensar que eu não sou muito animada. Não é verdade. É que eu descobri uma coisa, que a luz, né, da câmera, ela nos cansa. E às vezes quando eu quero fazer o vídeo, eu sinto muito esse cansaço. Eu quero fazer o vídeo que eu amo fazer, mas eu sinto muito esse cansaço, né? E eu tava vendo um rapaz, um vídeo que ele fez, e ele estava falando sobre isso, o quanto, né, essa luz, essa claridade, ela nos cansa, mas nós vamos fazer em nome de Jesus. Que Deus nos dará força, nos dará condição de nós chegarmos até aos 15 minutinhos que a gente sempre faz. A gente tem o cuidado de não deixar que os nossos vídeos sejam longos, porque eu tiro por mim mesma, né? Um vídeo com mais de 30 minutos, 15 minutos, no mínimo 15 minutos eu sei que a gente assiste. Mais do que isso, eu sei que as pessoas elas acabam perdendo o interesse. Eu tiro por mim porque eu faço isso. Vídeos longos eu não assisto. A não ser que for uma coisa muito interessante, né? A não ser quando é ministração da palavra de Deus, o tema, né, ele nos chama atenção, ele nos atrai o tema. E se a mensagem for boa, é claro, que a gente vai até o final. Mas, na maioria das vezes, a gente pode notar que, se for muito longo, as pessoas elas não vão até o final. É a mesma coisa, né, mensagens via WhatsApp também. Quando me mandam mensagens longas, eu não leio. Vídeos longos, eu não assisto. Geralmente eu deleto, né? Isso não acontece só comigo, eu acredito que acontece também com outras pessoas. E por que nós somos assim? Porque hoje o ser humano, ele é imediatista, né? Ele quer tudo muito rápido, muito instantâneo. Ele não quer... Eu creio que nós temos que ser mais objetivo na mensagem que nós queremos passar. Porque às vezes a gente quer ficar enrolando, fazendo cera para prolongar. O vídeo não vai direto ao assunto e as pessoas elas acabam por perder o interesse, né, daquilo que está sendo passado. Mas quando isso é mais objetivo, né, focado, então as pessoas elas se interessam com mais facilidade. Então hoje eu quero falar sobre não faça da sua língua uma arma. A vítima pode ser você. Então nós precisamos ter muito cuidado, né, com aquilo que nós falamos. Eu, por exemplo, faço os vídeos e eu creio que todo mundo faz isso, né? A gente acaba por revisar aquilo que a gente fala. Às vezes muitos vídeos meus são jogados fora, às vezes com mensagem boa, porque assim, eu não tenho um script. Eu chego aqui e deixo o Espírito Santo de Deus me usar, deixo o Espírito Santo de Deus conduzir, deixo o Espírito Santo de Deus colocar as palavras dele na minha boca. Eu não tenho um script, né? Você vê que na maioria dos vídeos meus, nem Bíblia eu estou nas mãos, né? Porque eu gosto de ser usada pelo Espírito. Eu creio que o Espírito Santo ele pode nos usar. E é claro que a gente sempre pede em oração para sermos um instrumento, um canal de bênção, portas, vozes do Senhor. Então, quando a gente tem a unção de Deus sobre as nossas vidas, é essa unção que nos ensina e que nos faz lembrar de tudo aquilo quanto nós temos sido ensinados. Porque, na realidade, nós somos ensinados pela unção do Espírito Santo. Claro que fazer teologia é importante, ajuda, né, no autoconhecimento da Bíblia. Eu creio que buscar outras fontes de homens e mulheres de Deus que têm uma bagagem muito maior, incomparável do que a nossa bagagem, também isso é fundamental para o nosso crescimento espiritual, para o nosso desenvolvimento espiritual e nos ajuda
na propagação, na divulgação do Evangelho. Isso não é pecado, não é errado, e é claro que o ser humano ele tem que evoluir, e essa evolução ela tem que ser conquistada por nós mesmos. Se nós ficarmos parados, né, nós não vamos crescer na graça e no conhecimento. Que a Bíblia nos fala, né, que nós temos que conhecer o Senhor e buscar em conhecer cada vez mais. E nunca ficarmos estacionados, achando que tá bom. Claro, gente, que o muito conhecimento não vai mudar a sua vida. Às vezes as pessoas conhecem a letra mata, o que dá vida é o Espírito Santo de Deus. Então nós precisamos conhecer o Espírito Santo de Deus, ter essa intimidade com o Espírito Santo de Deus. Claro que eu conheço pessoas que elas conhecem a Bíblia, capítulos, versículos, né? Muito mais do que eu, sabem pronunciar a Bíblia, né? De uma capa a outra, mas a vida da pessoa continua a mesma, presa nos vícios, mas conhece a Bíblia, né? Sabe falar da Bíblia, a letra mata, porque da vida é o Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter o Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas, porque senão a mensagem que sair de nós não sai com a unção de Deus, não sai com a presença de Deus, porque a mensagem ela tem que transmitir alguma coisa. E às vezes uma pequena palavra, um pequeno gesto, né, até uma perseverança minha, né, nossa, na presença de Deus, motivando os corações, dando força, trazendo alegria, ânimo, né? Porque nós temos que ser aqueles que transportam a alegria de Deus, porque a alegria do Senhor é a nossa força. E eu tenho tido uma experiência tão fantástica com Deus esses dias, essa semana, de vivenciar uma situação de dor, de lágrima, de tristeza, e em tão pouco tempo, né, o Espírito Santo de Deus ele já sarou as minhas feridas. Não tem preço, o preço de nós servirmos a Deus não tem preço, gente. Se nós queremos calcular, não tem preço. O que Deus ele faz por nós não tem preço. E é as experiências que eu falo minha. Nós temos que ter experiências nossa, pararmos de contar experiências do outro. Outro dia eu ouvi o depoimento, é maravilhoso, mas e o seu depoimento, né? A Bíblia nos fala que nós fomos chamados para sermos testemunhas vivas do Senhor. Cadê o teu depoimento? Cadê, né, o testemunho das coisas que Deus tem feito na tua vida? Não queira ser somente aquele que ouve o testemunho do outro, aquele que relata o testemunho do outro, né? Aquele que replica o testemunho do outro, mas as tuas próprias experiências com Deus. Porque a fé sem obra, ela é morta. Não adianta eu dizer, eu tenho fé, mas cadê as obras? Eu preciso ter as obras. O que são as obras? As obras são o trabalho que nós temos tido em receber, né, o resultado daquilo que nós estamos buscando através das nossas orações. As obras são aquilo que se é realizado perante o Senhor. Então, se eu fui curada por intermédio da minha fé, se eu fui curada por intermédio do meu trabalho em oração, da minha busca, da minha luta em oração, então eu tenho as obras. As obras tá aqui, eu fui curada, né? Eu orei por alguém foi curado. Eu orei para alguém vir para a igreja e essa pessoa veio para a igreja, né? Eu orei para Deus dar o livramento a alguém, Deus deu o livramento a alguém. Eu orei para Deus para aquela empresa não fechar, aquela empresa não fechou. Enfim, são as obras, né? Eu orei, alguém foi curado, né? Eu orei, alguém foi liberto dos vícios, enfim, são as obras. Jesus disse que aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e ainda fará maiores ainda. Então, se você crê no Pai, se você crê no Filho, se você crê no Evangelho, você pode fazer coisas maiores ainda,
porque o poder de Deus ele já foi manifesto sobre a tua vida. O poder de Deus já está sobre a tua vida, porque está escrito: a todos quanto receberam, ele deu o poder de nos tornarmos filhos de Deus. Você é filho de Deus, e como filho você herdou as coisas do Pai e herdou as coisas do Filho. Nós somos donos de duas heranças, né? Nós somos herdeiros e co-herdeiros. Então nós somos donos de duas heranças. O poder de Deus já foi derramado sobre a tua vida. Só que a gente não exercita o poder de Deus. Ouvir a palavra de Deus, aprender os ensinamentos, olha, isso é maravilhoso. Mas nós temos que colocar em prática tudo aquilo que nós temos recebido de Deus. É isso que vai fazer a diferença na sua vida. Eu tenho 33 anos de evangelho e é claro que não conheço tudo, mas Deus está me permitindo conhecer. É conhecer e prosseguir em conhecer. Eu não posso parar de conhecer o Senhor. Tem gente que para de conhecer a Deus. Eu a cada dia eu tenho falado: Senhor, eu quero mais sabedoria. Deus, eu preciso de mais conhecimento, eu preciso de ter mais fé, eu preciso de ter mais força, eu preciso de mais coragem, porque nós precisamos vencer, né, as artimanhas, né, que nós temos enfrentado em nossa vida, né, em nossa carreira espiritual. Eu, nos próximos vídeos, se Deus assim permitir, eu vou estar relembrando algumas adversidades que eu passei e quero encorajar você também a passar por elas, ainda que elas sejam diferentes do que as minhas adversidades, dos vales, dos desertos que eu passei. E eu quero que você saiba que Deus ele é contigo em todas as ocasiões da sua vida. Deus não falha, Deus não muda, Deus não esquece, Deus não abandona, ele se faz sempre presente nas nossas vidas. Você pode pensar assim: ah, mas ela tá ali porque ela tá, né, com uma vida, não, a minha vida, claro, espiritualmente está uma benção, mas as outras coisas que eu necessito também eu estou lutando para conquistar diante de Deus, né? Eu vivo pela fé, o justo ele vive pela fé. Eu não tô aqui porque tá cheio do dinheiro, tá falando isso porque tá assim, não, gente. O justo ele vive pela fé. Então, se hoje eu estou com uma alegria no meu coração, é porque eu tenho uma esperança de que Deus ele está no controle da minha vida, que nada fugiu do controle das mãos do nosso Deus. E é preciso crer, não nas evidências. Tem gente que crê nas evidências. Não, estou crendo nas circunstâncias. Não, creio em Deus. Amém? Não creia naquilo que o inimigo das nossas almas está tentando nos mostrar. Creia somente em Deus. Creia somente na palavra, né? Lembra que eu iniciei falando: não faça da sua língua uma arma, porque a vítima pode ser você. E é uma verdade. Porque o inimigo, ele acaba nos prendendo por aquilo que nós falamos. Se você falar que eu não vou conseguir, você vai ficar presa por um decreto que você mesmo lançou sobre a sua vida, uma semente que você plantou no solo da sua vida e que é um decreto que você lançou sobre a tua vida. Então, creia, libera palavras de bênção sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, porque as nossas palavras, elas podem tanto nos destruir, mas elas também podem nos levar a um nível muito maior de vitória. Assim eu creio, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz, galera.